Muito bom dia a todos. Então, vamos trazer para vocês a nossa experiência em relação à gestão integrada do plano de monitoramento de recursos hídricos, onde era um problema grande fazer todo esse acompanhamento de ponta a ponta, desde o início do planejamento de quais amostragens vão ser realizadas, até o pagamento e conferência dos serviços. E a gente fazendo uma breve aqui introdução para vocês conhecerem a Mina do Sossego. A gente fica na região aqui, Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Temos aí 3 cavas, né, Cava Sossego, Sequeirinho, Pista, o beneficiamento de cobre, concentrado de cobre, uma mina, né, de produção aí de concentrado de cobre, temos a nossa barragem de rejeito, e ao lado aqui vocês conseguem perceber a gama de pontos de monitoramento que nós temos, com frequências diversas, né, frequência mensal, frequência trimestral, semestral, anual, entre outros. E aí até eu apresento para vocês essa localização de pontos de monitoramento da Mina do Sossego, e entre as nossas unidades de metais básicos da Vale, que inclui Salobo, Sossego e Onça Puma, nossa planta de Sossego é o menor número de pontos a serem amostrados, né? Salobo fica dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma floresta nacional. Imagina só a quantidade de pontos, parâmetros a serem analisados. Então, de fato, essa metodologia, né, essa solução encontrada pode auxiliar unidades maiores com uma gama de pontos e amostragens com maior robustez. Para a gente fazer um entendimento, né, do que é o fluxo do plano de monitoramento, acredito que todos aí que estão presentes já têm essa noção, né? Surge essa demanda de quais parâmetros a gente precisa fazer, seja ela de uma demanda interna, ou então de um licenciamento ambiental, onde vem o PCA, o RCA, o EIA-RIMA, ou uma outorga, né? Diversos pontos e diversos parâmetros são levantados nessa demanda. Então, diante dessas demandas, a gente monta nosso plano de monitoramento, e aí muitas das vezes a gente faz esse controle via planilha de Excel, onde tem que a gente consegue colocar os parâmetros que a gente precisa analisar, a descrição de cada ponto, a coordenada, a frequência, se é a matriz, se é água subterrânea ou água superficial, se é de controle interno ou se é de uma condicionante ou de alguma outorga, e o cronograma. Mas, de fato, em uma planilha de Excel, a gente fica à mercê aí de toda essa análise, de perder tempo para fazer, de fato, o controle dessa planilha de Excel. De antemão, a próxima etapa, depois que o plano de monitoramento está montado, você estabeleceu quais parâmetros que vai ser realizado, com qual frequência, para atender todas as suas demandas, seja ela, como eu disse, de condicionante, de licenciamento ambiental, nós passamos aí para o laboratório, para eles realizarem a amostragem e a análise. Né? Diante disso, a gente já fez o contrato, já tem a contratação, e esse laboratório vem, faz as amostragens e leva lá para o laboratório para fazer essas análises físico-químicas. Né? E o resultado desse trabalho, ele é reportado em laudo. O resultado que a gente sempre espera, né, são os laudos, que é o resultado que a gente vai protocolar nas nossas condicionantes. O órgão ambiental vai avaliar se, de fato, nossas unidades, nosso trabalho aí está tendo alteração ou não na qualidade de água dos nossos corpos hídricos, né? Então, a gente recebe os laudos aí em PDF, né, um laboratório acreditado, no nosso caso aí SGS Geosol, onde é reportado a data de coleta, né, onde é reportado aí os parâmetros avaliados, o limite de quantificação, o limite de legislação, a data que foi feita a análise e várias outras informações. Né? Além desses laudos em PDFs, eles também disponibilizam as planilhas dos resultados de Excel. De fato, para a gente fazer esse controle, a gente faz essa análise dos laudos e depois verifica, né, se era tudo aquilo que eu pedi, o laboratório fez, e se ele reportou o resultado. Diante disso, a próxima etapa aí do fluxo do monitoramento é o pagamento pelo serviço prestado pelos laboratórios. De antemão, eles emitem aí o boletim de medição e repassa para fazer o pagamento. Cabe nós, fiscais de contrato, os gestores de recursos hídricos, verificar se de fato tudo aquilo que eu pedi para o laboratório ele executou, ou se ele executou análises excedentes, será que ele cumpriu todo o cronograma que foi passado? Porque isso pode ser um problema na hora de cumprir uma condicionante. Normalmente, aquela análise mensal que é feita lá em janeiro, a gente vai protocolar ela em dezembro. E se a gente não confirmar
se foi realizado ou não, a gente pode ter problema lá na hora de protocolar nosso RIA, o RADA, que seja o relatório de condicionante, verificar de fato se foi feito isso lá em dezembro, se uma análise foi feita em janeiro e ela não tiver sido feita, não dá mais para fazer, ou seja, o leite já foi derramado. Então, aqui é apresentada a nossa QQP, cada contrato tem uma QQP, de repente, a QQP é feita por pontos de amostragem, por grupo de parâmetros, a nossa, em específico, é feita por parâmetro. Então, cada parâmetro é uma linha dentro da QQP, né? A QQP, para quem não conhece, é o quadro de preço de quantitativo de cada produto. Então, nossa QQP ela é dividida por linhas. Então, cada parâmetro é uma linha, então ele me cobra por a quantidade de parâmetro. Né? Um exemplo aí, a linha 43, alumínio dissolvido. Né? Nesse mês, ele me diz que realizou 27 amostragens. Então, eu preciso verificar de fato se ele realizou essas 27 amostragens para mim fazer o pagamento. E, de fato, será que essas 27 foi a que eu pedi? Será que realmente são 27 amostragens que eu pedi? Será que se eu não pedir 28? Ou será que se eu não pedir 25 e ele está me cobrando 27? Né? E aí onde surgiu a nossa dificuldade, aonde que a gente precisava verificar isso? A hora que estaria cobrando. Né? Seria nos laudos, mas aí nos laudos, né, são para cada ponto emitido um laudo. Imagina só a gente verificar de fato aquelas cobranças laudo a laudo, ou que seja uma planilha consolidada, fazer aí uma planilha dinâmica, de fato, pode ser que dê certo? Sim, pode ser que dê certo, mas de fato é uma base de dados confiável, por quê? Uma porque é o laboratório que emitiu a base de dados, e outra, né, você também precisa avaliar de fato se esses resultados estão imputados no laudo, estão apresentados nos laudos, e de fato, os resultados só por verificar se está sendo cobrado, está sendo pago, não nos responde nada. A gente precisa verificar se de fato ele atende à legislação vigente, que no caso a CONAMA, ou uma legislação estadual, se de fato esse resultado está, né, atendendo aí o que a gente espera para não alterar a qualidade de água dos nossos corpos hídricos. E aí, de fato, todo esse fluxo, né, esse banco de dados resultados, tivemos como oportunidade imputar isso dentro de um banco de dados confiável, né? Em vez de a gente também, né, além de receber o laudo, o laudo em PDF, que é aquele resultado que a gente vai protocolar no órgão ambiental, vimos como necessidade ter um banco de dados confiável que nos trouxesse respostas e agilidade para que nos desse mais tempo para pensar de fato o que é necessário na nossa função de gestor de recursos hídricos, que não é só planilhar dados. Eu acredito ainda que existem pessoas que visualizam o laudo e têm a necessidade de planilhar os dados, ou seja, digitar todos aqueles resultados para depois fazer lá no Excel um se, né? Se ultrapassou o limite de CONAMA, fica vermelho, se não, fica verde, para depois fazer essas análises, gerar os gráficos, imputar isso no relatório. Imagina só o tempo que é gasto com isso e a possibilidade de erro, né? Quando a gente está ali digitando, a possibilidade de falha é muito grande. Nós somos seres humanos, e aí existe essa grande possibilidade, sem contar unidade de medida. Já tivemos um exemplo clássico aí de erro de unidade de medida que quase tiveram que parar um empreendimento apenas porque o laudo estava imputado com 1 micrograma litro e, na verdade, o limite de quantificação, o limite, né, o máximo permitido pela CONAMA era miligrama litro. Imagina só a confusão que isso pode acontecer. E aí foi onde entrou essa ferramenta de banco de dados poderosa, que é o HGA. Ele serve aí para imputar todos esses bancos de dados, para armazenar o banco de dados histórico, que te dá liberdade para, de fato, confiar, avaliar, analisar de forma rápida e eficiente, para que você consiga ter tempo para pensar na solução de problema, e não só, né, na questão de avaliar os dados. E acaba que a gente fica refém de dados, conhecido como os agiotas de dados, a gente tem que cobrar o laboratório para reportar o laudo, para entrar no sistema, baixar as planilhas, consolidar, fazer as fórmulas SI, gerar os gráficos, e aí isso toma muito nosso tempo, e de fato, né, nossos profissionais da área de gestão de recursos hídricos, não é o nosso papel.
Nosso papel, de fato, é avaliar os resultados de forma eficiente e perder nosso tempo pensando em soluções de problema ou até em novas alternativas que podem nos ajudar no dia a dia. E essa ferramenta foi uma que a gente pensou. De fato, se vocês conseguirem perceber, o plano de monitoramento, o laudo, a QQP e os resultados têm uma coisa em comum: todos eles são tabelas. E aí, de fato, por que não a gente trazer tudo isso para o HGA? Nesse momento, a gente só utilizava o HGA para imputar os resultados. E esse input de resultado, quando você vê aquela planilha do HGA, ficou pensando, mas beleza, eu vou ficar imputando os dados no HGA? A resposta é não. Os laboratórios que são acreditados, e claro, isso é uma tendência de mercado, o laboratório que não tiver em linha com essa tendência de mercado vai ficar fora. E todos esses resultados dos laboratórios, ele é imputado via robô. Existe um arquivo que é o EDD, que ele é compatível com o HGA, e aí ele é imputado pelo laboratório via robô, e ele entra já com o arquivo direto para o HGA. De fato, a gente precisa só fazer um check para verificar se todos os dados foram imputados e se tem algum ponto de resultado de algum ponto que não está cadastrado lá no HGA, o HGA acusa e fala, esse ponto eu não conheço. E aí, claro que você vai verificar. Deixa eu ver aqui se realmente é um ponto meu, que eu pedi, né? Existe a possibilidade também da gente não ter cadastrado, e aí faço, cadastro esses laudos e esse ponto, e aí ele cria um novo ponto e ele vai armazenar todos esses bancos de dados. E aí na apresentação eu trouxe todos esses ícones, que dessa maneira a gente acredita, né, que aí você vai ter dados, a pessoa vai ter dados na mão para montar uma apresentação executiva, avaliação de indicadores, de KPI, redução de custo, ou seja, você vai ter toda a análise, toda a gestão dos seus dados em mão. Né? Quem nunca passou por uma situação onde foi solicitada uma análise de um parâmetro específico e aí a gente precisou ali pedir 2 dias para compilar os dados para fazer todas essas análises. Né? E, de fato, com essa ferramenta, a gente consegue isso em questão de minutos e aí a gente vai ser dinâmico aqui, fazendo essa introdução para vocês perceberem isso. E aqui trazendo, né, de fato, uma analogia, uma reflexão, de fato, o HGA é um banco de dados e ele tem todo esse poder de fazer essas análises também. Porém, acaba que o HGA, né, ele fica muito nas mãos do gestor de recursos hídricos, vamos dizer assim. No meu caso aqui, a nossa equipe é formada por especialistas. Imagina só, eu sair de férias e a pessoa eu não tem um treinamento do HGA, ela não tem o acesso, vamos se dizer assim. E aí a gente, né, pensou, cara, temos os dados aqui, mas de fato só os dados, qualquer pessoa consegue, né, trabalhar eles? Então, os dados por si só não diz nada, por isso que a gente precisa contextualizá-los e transformar isso em resultados. Agora, imagina só uma situação de tudo isso que eu te falei, de plano de monitoramento. É um exemplo que eu gosto muito de dar até para os meus colegas aqui, para eles entenderem. Vamos supor que amanhã surge uma nova oportunidade para mim, e eu saio da empresa. Esse plano de monitoramento naquele da planilha estava no meu computador, né? Porque ele é uma planilha de Excel. Claro que ele pode estar numa nuvem, pode estar compartilhado no Drive, mas acaba que aquele plano vai junto com a pessoa. Foi isso que aconteceu quando eu cheguei aqui. Existia um backup da pessoa que saiu e eu entrei no lugar dela. E aí foi uma das questões, dos questionamentos que eu fiz. Né? Onde que está o plano de monitoramento? Existe um plano de monitoramento? Não existe sim. Aonde está? Está nesses arquivos aqui de backup. Né? Então, encontrar esse arquivo, essa planilha com todos esses dados do plano de monitoramento foi uma dificuldade grande. Então, de fato, eu tive que buscar nas licenças, nas outorgas, se todo aquele plano de monitoramento estava condizente com o que era necessário. Então, precisava saber de onde vinha cada amostragem, e aí esse tempo todo, né, que a gente precisa gastar para saber de onde vinha, a gente poderia estar desempenhando outras coisas. Foi quando a gente trouxe o HGA para nos auxiliar nisso. Então, hoje existe um plano de monitoramento cadastrado no HGA. Se eu sair de férias ou se eu não estiver mais na empresa, esse plano de monitoramento está num banco de dados seguro, onde qualquer pessoa pode acessar. E aí foi onde a gente trouxe para essa
para essa contextualização, para trazer isso para o Power BI, porque o HGA ele possibilita essa interligação do banco de dados para o Power BI. O Power BI aí traz possibilidade para a gente trazer os dados de uma pasta em Excel, mas também traz a possibilidade de a gente trazer de um banco de dados, seja ele web, ou então, de fato, de um servidor igual ao HGA, pela linguagem SQL. Né? Então, nisso a gente não vai entrar muito no contexto, mas existe essa possibilidade de interligar esses dados do HGA para o Power BI de maneira fácil, né? Clicando só apenas no botão atualizar, ele vai lá no HGA, busca tudo de atualizações que tem e traz para o Power BI. Então, em 2 minutos aí você já tem todos os seus dados em mãos para fazer as avaliações. E aí, diante desse projeto, foi quando a gente falou, cara, existe, todos eles são tabelas. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu perguntei dentro desse contrato, como que a gente vai fazer a avaliação se tudo que está aqui, que estão nos cobrando, foi solicitado e se foi pago. Precisa olhar lá no laudo. Eu falei, o quê? Eu vou olhar todos os parâmetros aqui, então está me cobrando 10 PH, eu preciso olhar se de fato existe 10 PH em todo esse montante de laudo do mês? Sim. Agora imagina só o tempo que a gente perdia com isso. Então, falou assim, cara, não tem lógica isso. E aí a gente começou a fazer por amostragem, mas por amostragem pode passar coisas despercebidas. E quando a gente fala coisa despercebida, ou a gente está gastando mais, ou está pagando coisa indevida, pode estar fazendo coisa indevida, e se de fato, para empresas maiores, como a Vale, por exemplo, nós passamos fiscais de contrato, e aí, como eu falo, nós como gestores de recursos passamos por auditorias de contrato, e de fato não tínhamos segurança se tudo aquilo que a gente está pagando foi executado ou se de fato foi solicitado. E para quem já teve a oportunidade de passar por uma auditoria de contrato, sabe que não é fácil, se de fato essa conferência centavo a centavo para ver se realmente tudo que foi pago foi solicitado e foi executado. Diante disso, a gente trouxe esse projeto para fazer, e a gente lançou o desafio para o time do Alter Service para nos ajudar nisso. Falamos, poxa, temos todas essas tabelas, vocês conseguem fazer com que isso converse, com que isso fique dentro de um banco de dados seguro? Sim. Até por quê? Porque eu preciso saber quanto foi gasto lá atrás naquele contrato, numa época que eu nem estava. Isso acontece, porque se hoje eu passar por uma auditoria, eu tenho que responder por um período que eu não estava na empresa. Existe o ditado, casou com a viúva, assume alguma coisa assim, eu não lembro muito de ditado, enfim. Então, a gente apresentou os inputs que a gente tinha e lançou o desafio para a equipe da Alter Service para nos auxiliar nisso. Então, a gente tinha o plano de monitoramento analítico, o cronograma do plano de monitoramento, os resultados a gente começou a passar para imputar no HGA, o laboratório dentro do nosso contrato é uma exigência de imputar, de enviar todos esses arquivos em ADD de forma compatível com o HGA. Uma coisa também que não era feito antes, que para os pontos que apresentavam secos ou por conta de falta de acesso, não era enviado para o HGA. E aí a gente também solicitou que era feito, que seria necessário imputar também esses dados. A tabela do QQP, que é do laboratório, e a diária também, nós aqui tínhamos diárias em valores diferentes, específica para amostragem de baixa vazão, mas isso atrapalharia todo nesse nosso projeto. E os outputs que a gente está recebendo já desse início de projeto, que ainda está em andamento, está em fase de finalização, a avaliação de análise financeira, análise do planejado e o executado, a conferência do boletim de medição, se de fato o que está sendo reportado no HGA, o que está sendo cobrado está reportado no HGA, e o SLA, que é o nível de acordo de serviço. Então, são critérios que o laboratório precisa atender para que ele não seja penalizado. Então, nós, como fiscais de contrato, precisamos avaliar a performance da contratante, nesse caso o laboratório, cada contrato existe seu nível de acordo de serviço, e, de fato, nós não estávamos conseguindo avaliar de forma efetiva todo esse nível de acordo de serviço. Então, o atendimento ao cronograma mensal, tínhamos dificuldade de avaliar se tudo que a gente tinha pedido tinha sido cumprido.
O controle de atendimento de hold time também é muito importante, né? Uma vez que ele faz a coleta aqui, ele precisa, para cada tipo de amostra, seja ela de metais, se ela é física, se ela é química, ela precisa ter um tempo para fazer essa análise, a amostragem, do tempo que ela fica no laboratório para ela iniciar a análise, porque senão ela perde a acreditação, perde a qualidade. Então, a gente, né, tinha dificuldade nesse atendimento de hold time. Hoje a gente consegue fazer todo esse controle para, de fato, se essa análise, né, tem um controle de qualidade ou não. O controle também de realização dos parâmetros de campo, se de fato aqueles parâmetros de campos estão refletidos nos laudos, e o controle também de entrega no laudo, dos laudos no prazo estabelecido do contrato. Era algo que a gente tinha muito problema também. Fazíamos as coletas no mês, e dentro do mês a gente precisava apresentar isso nas reuniões de performance, nos nossos controles de indicadores, e acabava que o laboratório não atendia o prazo estabelecido no contrato, e a maneira que a gente começou a verificar isso e a penalizar, o laboratório começou também, né, adequar esses prazos. Além também de ter esse controle, porque é um acordo entre o laboratório dos envios dos arquivos em EDD. Então, nós decidimos, né, em acordo, que só pagaríamos para aqueles arquivos que estariam enviados, os arquivos que entram no HGA, porque em outras oportunidades estava sendo cobrado laudos que eram enviados para o sistema do próprio laboratório, ou seja, o PDF, e eles não estavam imputados no nosso sistema que a gente acordou que seria o HGA, e estava sendo cobrado. Então, a gente não tinha essa possibilidade de conferir no HGA. Então, fizemos esse acordo para que todos os serviços prestados estejam, de fato, imputados no HGA. E aí, a conferência de pagamento de serviços prestados é o principal output desse projeto em andamento. E aí, sem mais delongas, a gente agora vai para a parte prática, para mostrar para vocês como que funciona aí o resultado esperado aqui. E de antemão eu já queria mostrar um outro produto aqui para vocês de todo esse banco de dados, que é a nossa avaliação de qualidade, né? Quando eu disse lá no início que aí, isso eu falo porque eu já fiz, né, em outras oportunidades, de outros lugares, de pegar os laudos, planilhar, e aí, né, fazer as avaliações de atendimento ou não, de normas, tudo isso manual. E, de fato, essa maneira que o HGA nos trouxe, essa possibilidade de interligação do HGA com o Power BI, de trazer todos os resultados. Então, eu venho, clico aqui só apenas em atualizar, ele já está fazendo toda a busca lá no HGA, ele está trazendo todos os dados lá do HGA. Todos os dados que foi imputado pelo laboratório, ele está fazendo essa atualização, né? Como é um banco de dados, é uma quantidade de dados, né, significativa, ele leva um tempinho, está falando ali que está trazendo lá 6.800, 7.000, enfim, linhas lá do HGA. Eu vou cancelar aqui para não precisar, de fato, que a gente vai mostrar o resultado. E aqui, né, eu consigo ter as avaliações de resultado, que a gente está falando em relação à qualidade, tá? Para depois a gente entrar no contexto de acompanhamento do plano de monitoramento, mas existe essa possibilidade também com os resultados, né, quantitativos, em relação a que eu posso avaliar o tipo de matriz, se é superficial, subterrâneo, e avaliar. Resumindo, eu vou trazer dois templates que a gente usa bastante, que é a análise temporal. Eu posso avaliar aqui um efluente, né, na minha matriz de efluente, aqui está todas as minhas amostragens que eu tenho aqui desde 1999 até 2023. Posso filtrar por um parâmetro específico, ou então por todos os parâmetros, né? Vou mostrar um ponto aqui de exemplo, um L11. E o parâmetro, escolher um parâmetro aqui, eu sei que tem bastante tempo de amostragem, cobre solvido. Então, eu consigo fazer essa avaliação temporal de todos os meus dados aqui, né? E aí vocês percebem que aqui teve um desvio, né? E aí, de todo o período, sem muito problema, né? Bastante rápido, né? Não precisei preencher nada, né? Ali atualizando, ele já puxa todos os bancos de dados. E também tem um outro interessante, que é a nossa análise de violação. Aqui também já tá filtrado por água superficial. Então, e por todos os parâmetros, eu consigo verificar a porcentagem aqui de desvio para cada ponto.
Então, isso é muito importante para a resposta de indicador, de performance, né? Se de fato estamos aí tendo alteração de qualidade de água, não filtrei aqui os pontos amontantes para vocês verificar, que normalmente já tem desvio, né, sem interferência do empreendimento, e aqui a porcentagem de atendimento para cada parâmetro, diante desses 3 pontos. Mas se eu quiser escolher apenas um ponto, eu posso mudar e escolher apenas um, né? Enfim, não apresentou nada porque não tem violação nesse dado aqui, nesses pontos. Mas eu posso selecionar todos e posso filtrar por parâmetro também, né? De fato, você consegue ter aqui a gestão de todos os dados na sua mão e a resposta rápida para isso, né? Para vocês terem a noção da importância, né, de fato, de ter a gestão dos dados. Foi solicitado para a gente um exemplo, o banco de dados de água subterrânea, né? A gente repassou esses dados e aí fizeram uma análise de fato dos nossos desvios, né? E apresentaram por um investimento para um controle ambiental. Só que, né, pegaram os dados sem fazer toda essa avaliação, que aí me solicitaram o banco de dados, eu passei, extraído, que é uma possibilidade também do HGA, exportar em Excel, e repassei para o pessoal. E eles fizeram uma análise equivocada. Aí, de fato, quando isso foi apresentado em reunião gerencial, na própria reunião a gente já conseguiu fazer toda essa análise, né, de cada ponto, da localização de cada ponto e os desvios, onde ia ser um investimento bastante elevado que já estava definido, e a gente economizou todo esse investimento, de fato, apenas na questão de gestão, de fato, dos dados e análise, né? Mas voltando aqui para o nosso contexto, do nosso projeto aqui, que é, de fato, a avaliação de ponta a ponta né, integrada do nosso do plano de monitoramento de recursos hídricos. Temos aqui, né, a capa, né, vou mostrar aqui a capa para vocês do nosso banco de dados aqui. Aqui você pode selecionar o relatório se de fato eu quero agora visualizar o plano de monitoramento, ou a conferência de medição, ou o apoio do SLA. Né? O dashboard aqui, ele traz resumidamente aqui todo esse visual que nós fizemos, né, que a gente está trabalhando, ou seja, as campanhas planejadas, as campanhas realizadas, as campanhas planejadas e realizadas. Né, a campanha, quando campanha é considerado a amostragem e a análise é cada parâmetro. Então, a gente pode verificar que, né, nesse resultado aqui, que ainda a gente está trabalhando no ambiente de teste, né, o H já tem esse ambiente de teste e o ambiente de produção, esse projeto está no ambiente de teste, que são dados reais de um período específico que a gente coloca como teste. Né? Então, a gente já verificou aqui que foram planejadas 1.231 análises e foi realizado 1.140, ou seja, a gente verificou que existem análises que não foram realizadas. E aí, lembra que eu falei para vocês a importância do laboratório importar também os pontos que não foram amostrados, ou porque estava sem invertimento, ou ponto seco, ou acesso inseguro. Por quê? Porque lá no final, também para a conferência de medição, mas lá no final do ano você precisa escrever seu relatório, você vai procurar esse laudo e não acha. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não fiz essa amostragem. Mas de fato não, é porque apenas o ponto estava seco e ele não foi amostrado. Só que o laboratório precisava reportar esses dados para o HG também, para a gente ter essa visualização. Então foi uma das melhorias que a gente já percebeu, para que seja imputado também os dados de ponto seco, para a gente verificar se de fato, né, foi planejada. E ele executou, porque ele teve que ir lá no ponto para verificar se estava seco. E ele executou. Então, realmente, ela foi executada, só não tem resultado. Então, por isso que a gente viu essa importância de apontar esses pontos também que estavam, né, secos. E aqui, que a gente tem um resumo em porcentagem do que foi planejado, do que foi realizado, né, e aqui de forma gráfica também, para de fato a gente poder ter essa visualizações de campanhas planejadas e não realizadas, e análise também, porque é o que nos importa, né? Ou por que não fez? Será porque o laboratório não cumpriu o cronograma? Ou será que fez análise a mais do que eu pedi? Será que ele está fazendo serviço excedente do que aquilo que eu pedi? Se for isso, eu não vou pagar. Então, esse dashboard traz toda essa análise. Aí eu posso selecionar o período que eu quero avaliar, o plano, né? Porque pode ter mais de 2 tipos de plano, né? O plano de atendimento a condicionante, ou um plano específico para uma não conformidade, ou um plano, no nosso caso aqui, do lançamento de efluente da barragem para o rio. Se eu posso avaliar por ponto, por parâmetro,
por frequência e também por origem, né? Então, aqui nesse período, está dizendo, para esse ponto, eu tinha uma campanha planejada e ela não foi realizada. E aí foi onde a gente verificou, poxa, por que não foi realizado? Aí, a hora que fui verificar no laudo, né, na cadeia de custódia daquela amostragem, estava lá falando que ela não foi avaliada, não foi analisada porque o ponto estava seco. Então, precisamos trazer esses dados para o HGA também. Né? São 12 parâmetros que está planejado para esse ponto, nesse período, e aqui está em branco porque não foi feito nenhuma, porque o ponto estava seco. Então, todas essas melhorias a gente fez, e de fato a gente tem essa possibilidade de avaliar por ponto, por parâmetro, por frequência e por origem. Outra análise que a gente consegue fazer também é a análise por parâmetro. Então, eu posso verificar aqui cada parâmetro, se foi laranja está o planejado e azul as realizadas. Então, eu planejei 66 pH, nesse período foi feito 47, né? Então, consigo verificar de fato, por parâmetro também, quanto foi realizado ou não. Filtrando ainda, deixa eu pegar um ponto aqui, o 22 eu não vou selecionar, porque eu sei que esse período estava seco, né? Vamos pegar um ponto aqui só de exemplo que eu sei que teve efluente. Teve amostragem de efluente. Sal 2, né? O nosso separador de água e óleo denominado Sal 2. Aqui eu posso verificar, opa, bacana, o laboratório executou tudo aquilo que eu pedi, né? Eu pedi uma condutividade elétrica, ele executou. DBO, também ele executou tudo que eu pedi, né? Aqui também eu posso olhar por parâmetro de forma fácil, tá tudo ok, ele fez tudo que eu pedi. Eu posso ter essa visual de excedente a fazer, também se ele ficou pendente de fazer essa análise ou se ele fez uma análise excedente. Então, eu posso avaliar isso por ponto, por parâmetro, por frequência e também por origem legal, que é dentro do nosso PCA ou de análise interna. Posso ainda avaliar por ponto, a amostragem por ponto, né? Todos os parâmetros que foram realizados, né? Aqui, por exemplo, no ambiente de teste de intruso, o óleos e graxas foi planejada, mas não foi realizada. Né? Então, a gente consegue verificar de fato o que foi planejado e não foi executado para aquele ponto. Da mesma maneira, eu posso filtrar por ponto, por parâmetro, por frequência, né? Por aquilo que a gente precisa fazer a análise. Análise por período, para aqueles para quando a gente precisa avaliar o cronograma semanal de execução, né? A gente acaba que existe um cronograma semanal para que não sobrecarregue a última semana, para quem precisa atender condicionante da amostragem dentro do mês é muito importante, uma vez que você verifica que acaba que aqui, né, nesse exemplo, a gente verificou, deixa eu selecionar todos os pontos aqui. A gente está verificando aqui que na semana 3/2, foi planejada 4 campanhas e foi realizado 8, né? Foi realizada mais do que a gente estava esperado. Ou seja, se essas campanhas tá dentro do que eu solicitei, ótimo, o laboratório está tendo uma ótima performance, né? É isso? Ou seja, ele está atuando melhor do que eu esperava. E o que isso impacta, Bruno? O que impacta? Porque eu pago por diária para ele vir aqui. Então, se eu pago a diária para ele vir aqui e ele faz 2 amostragens, para mim não é vantajoso. Eu preciso que pelo menos ele execute o que a gente espera. Então, se ele está executando dentro da semana mais do que o esperado, bacana. Se está executando menos do que o esperado, peraí, o que aconteceu? É dificuldade de acesso, é porque chegou tarde na frente de serviço, por que a performance de fato da diária não está sendo executada? Desculpa. Temos aqui também a avaliação de análise repetida. Isso também é muito importante, né, para toda essa gestão, porque, né, a gente verifica dentro do meu PCA, um exemplo. Eu vou usar esse exemplo que está aqui. Dentro desse período, eu estou verificando aqui que tem análise repetida para o ponto L11. Eu vou olhar aqui o que é. Está dizendo que é manganês total. Está repetida. E aí, de fato, vou verificar porque está repetido. Eu estou dando uns exemplos práticos de fato que a gente verificou aqui. Está repetido por quê? Porque no meu PCA está pedindo mensal, né, para esse período aqui ele está repetido. E lá na minha outorga, ele pede uma análise anual. Peraí, se eu faço mensal para esse parâmetro, eu já faço anual. Né? Então, de fato, e aí são perguntas de fato executivas, gerenciais, que a gente pode receber, e com toda razão. Né? Quem está avaliando o custo do negócio, precisa reduzir custo, são perguntas. Por que você faz esse parâmetro 2 vezes? Porque uma ele está pedindo no PCA e o outro na outorga.
Mas aonde que ele está dizendo para você fazer 2 vezes? Ele não tem nenhum lugar pedindo para fazer 2 vezes. Ele está pedindo para fazer o parâmetro mensal em um ato está pedindo para fazer mensal, o outro está pedindo para fazer anual. Se eu faço mensal, eu já estou atendendo anual. Né? De fato, a gente faz isso para controle dos laudos. Né? Esse laudo aqui fica mais fácil de separar para me entregar para o outorga. Esse laudo aqui fica mais fácil de separar para me entregar no PCA. Mas, de fato, o laboratório, diante de todos esses resultados, ele consegue emitir o laudo cópia apenas com os parâmetros de interesse. Então, se o PCA pede mais parâmetros, mas eu preciso protocolar da outorga, eu posso, eu quero um laudo cópia desse mês somente com esse e esse parâmetro. Então, de fato, avaliar a duplicidade de execução de parâmetro para cada ponto é de suma importância para a redução de custo. Né? Outra análise que a gente conseguiu fazer também, né, é a questão de análise aqui da QQP planejada, que é uma das que a gente conseguiu visualizar de fato, deixa eu só achar ela aqui, de fato que é muito importante para a gente respostas, né? Por quê? Porque eu quero verificar de fato o nosso planejamento, né, físico-financeiro, o que está sendo planejado e o que está sendo executado. Se de fato o seu gerente perguntar, Bruno, quanto você vai gastar uma avaliação de qualidade de água efluente no ano de 2023? Será que com seu banco de dados e com suas respostas que você tem em mãos aí você consegue responder isso de fato, de forma rápida, né? Então, a reflexão que precisa ser feita e aí essa resposta em mãos te mostra que você tem gerenciamento dos seus dados, né? E tem gestão. De fato, com essa ferramenta nos trouxe essa possibilidade. Aqui por esse período que está filtrado, eu vou filtrar, por exemplo, um ponto. Para esse ponto, eu vou gastar R$ 132 para esse ponto. Para esse período, eu vou gastar R$ 132. Né? Aí surgiu outros questionamentos também. Bacana, né? Eu avaliei aqui, vamos avaliar, por exemplo, eu vou pegar um exemplo simples de um parâmetro aqui. Vamos tentar pegar um exemplo. Cobre dissolvido. Aí eu estou olhando quanto que eu vou gastar com cobre dissolvido. E aí eu venho aqui no meu BI de qualidade e vou verificar de fato para o efluente. E aí essa visão a gente já está trazendo para cá, foi uma oportunidade que a gente viu. Essa visão de análise de violação, nós vamos trazer para cá. Por quê? Porque quando eu avalio aqui, por exemplo, o ponto L22, espera que eu filtrei errado aqui. Deixa eu dar mais um zoom para vocês poderem visualizar melhor também. Eu achar ele aqui. Vou trazer o L22. Né? Aqui eu estou vendo que ele tem uma porcentagem de violação de 1,1%. Mas vamos dar um exemplo, vamos supor que não tivesse violação. Se eu posso olhar o parâmetro, ele vai ter. Mas esse ponto que eu peguei, ele tem uma violação. Vamos supor que ele não tinha violação. E aí eu vejo aqui quanto que eu vou gastar com ele, né, nesse ponto para esse parâmetro. Eu vou verificar. Cara, por que eu estou fazendo? E isso pode ser pergunta gerencial, e aí para nós, gestores de recursos hídricos, que quando a gente fala gestor de recursos hídricos, eu não devo avaliar só a questão de resultado quantitativo, eu preciso avaliar toda essa questão de custo também. Poxa, se eu estou fazendo cobre dissolvido, estou pagando, vamos supor que aqui está falando do ponto, mas tem, vamos juntar aqui por parâmetro, R$ 132 ao longo do ano. Sendo que esse parâmetro nunca deu desvio. Se ele for de controle interno, por que eu estou fazendo isso? Então, são essas respostas que, de fato, nos torna mais capacitados para, de fato, falar que somos gestor de recursos hídricos. E não só trabalhamos com qualidade de água efluente, porque a gente está fazendo, de fato, a gestão de ponta a ponta. E, de fato, se for condicionante, claro, estou fazendo porque é condicionante. Mas eu não posso apresentar para o órgão uma proposta de suprimir esse ponto do meu ponto de monitoramento, ou esse parâmetro do meu ponto de monitoramento? Ou será que eu não posso pedir para ele, para me diminuir a frequência? Ou seja, eu vou estar reduzindo custo e eu posso descrever para ele que esse dinheiro eu vou investir em outra melhoria ambiental. Isso, de fato, torna-se eficiente a questão do plano de monitoramento. E aí, outro aba, tem diversas abas, eu não vou entrar no contexto de todas, até porque o tempo não permite, mas a outra aba, de fato, que é o que está até aqui, são dados também do ambiente de produção, mas é o que a gente espera desse resultado, é a questão da análise do boletim de medição.
Falei para vocês que todos aqueles dados do plano de monitoramento, da QQP, enfim, entre outros, são todas tabelas. Essas tabelas têm que se conversar, né? E se de fato, lá no HGA está falando, né, que tem resultados de 10 pH, e na minha tabela de QQP está falando que cada pH custa R$10, né, de forma que, dessa maneira que a gente construiu, para uma tabela conversar com a outra, é 10 vezes 10, ele tem que me cobrar R$100. E, de fato, aqui, eu dei o exemplo do pH, mas aqui tem para cada ponto, eu posso filtrar por parâmetro, por ponto, e aí, de fato, ele vai me dizer, o boletim de medição que o laboratório está te cobrando, faturada, para pH, no exemplo que eu dei, é R$100. E no HGA, para esse período, que é muito importante, porque tem um período de data de corte do boletim de medição, e a gente pode filtrar, para esse período, eu tenho 10 pHs, e cada pH custa 10 vezes 10, 100, ok. De fato, tudo que eu pedi, e aí no meu planejado está falando que é R$100, que são 10 pH que eu estava planejado, ok, bola para frente, tudo que eu pedi ele executou, e tudo que eu solicitei ele está me cobrando, e tudo que ele está me cobrando está no HGA, correu Maria Pereira, né, tá pago, a conferência tá ok. Deu o exemplo aí de um pH, mas de fato, resumindo, a soma de todos é isso. E aí o que vem o apoio do SLA. Se tudo do acordo de serviço que ele fez, beleza, ele fez tudo, mas fez tudo ok, dentro do que eu esperava, o prazo para a amostra de entrega, para a entrega de amostra foi atendido, que é de 24 horas, beleza, aqui está falando que as amostras de entrega fora do prazo foram 0. Ah, Bruno, mas como é que você fez isso, né? Como é que eu posso confirmar isso? Simples, né? Todas as tabelas existem coluna, e uma das colunas do laudo é a data de coleta e a data de entrada no laboratório. Uma menos a outra é o resultado. Nosso acordo de serviço é 24 horas. Se tem menos de um dia, ou um dia até um dia, tá ok. A mesma coisa para prazo de entrega de laudos. Nosso acordo é 20 dias úteis. Então, eu pego a data de emissão de laudo menos a data da entrada no laboratório. Se tem menos de 20 dias, ok. Se tiver mais, ele vai me apontar. Isso tudo, se tivesse 2 aqui, eu ia penalizar ele no SLA. E aí, quando eu falo penalizar, é descontar um valor proporcional que está acordado no contrato da medição dele, ou seja, ele vai deixar de receber todo o valor cheio, se não cumprir todo esse acordo. Também a leitura de parâmetros em campo, eu preciso garantir que todos os parâmetros em campos que foram realizados foram executados nos laudos. Então, aqui ele traz essa visão de as análises realizadas são 158 e análises de campo planejadas 195, ou seja, que ele deixou de fazer muitos parâmetros de campo. Então, eu posso penalizar ele nessa questão do SLA, então vai descontar da medição do contrato. E a importação do EDD também, porque é um item de SLA. Então, se todas essas análises que eu realizei e ele está faturando e não importou, ou seja, aqui está dizendo, análise faturada 590, análise importada 428, ou seja, ele não cumpriu o nosso acordo, ele não enviou todas as análises que ele está me cobrando para o HGA, no caso, nosso banco de dados. Então, ele vai ser penalizado nesse item também. E aí, de fato, essa ferramenta nos traz segurança para desempenhar nosso papel, tanto de gestor de recursos hídricos, quanto também de fiscal de contrato. E quando eu falo, de fato, a gestão de recursos hídricos, ela tem que ser gerida de ponta a ponta. Não só a pessoa ter expertise, de fato, em qualidade de água, de fato, de consequência de alteração de qualidade de água, mas, de fato, também de ter toda essa visão de gestão de orçamento, de execução e de cumprimento de contrato.